Quem trouxe a palavra de Deus, abre lá no Gênesis capítulo 22. É uma leitura grande, mas eu vou narrar para você. Nós estamos adentrando a série desse tempo aonde nós vamos pedir a fé ao Senhor, que aumente a nossa fé. Durante essa semana, a própria liturgia da igreja, ela vem trazendo ao nosso coração para que nós sejamos homens e mulheres de fé. Porque a fé, ela faz toda a diferença na nossa vida. Quem tem fé, vence. Quem tem fé, supera, prospera, cresce. Mas aquele que não tem fé, perece. Aquele que não tem fé, cai. E não suporta viver as dificuldades do tempo presente. Por isso, nós vamos trabalhar esses dias, nas quinta-feira, esse tema, a fé. E hoje eu trago aqui para nossa reflexão o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão foi o primeiro que recebeu o chamado de Deus para conduzir o povo, onde tudo começou, onde a história começou. Então Abraão é conhecido como o pai da fé. O pai da fé, isso mesmo. E Abraão vai nos ensinar hoje o que é realmente a fé. A fé é colocar essa confiança em Deus. Quando a gente não confia, nós temos medo. E o medo bloqueia a fé, o medo bloqueia a esperança, o medo bloqueia a confiança. E nós precisamos confiar, e nós precisamos acreditar. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos de crises, tempos de dificuldade. Então é nesse tempo que nós vamos pedir forças a Deus. Então Deus pediu a Abraão. Abraão tinha acabado de nascer o seu filho Isaque. Isaque ainda, a palavra diz que Isaque ainda era um menino. Abraão concedeu Isaque ainda na velhice, por volta de 80 a 90 anos de idade. Isaque era o filho da promessa. Deus prometia a Abraão e a Sara que ele ia ser pai de uma nação, mas Sara sofria de infertilidade. Mas a graça de Deus acontece primeiramente o milagre, nasce Isaque. E em um determinado momento Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero ver se você me ama. Eu quero provar o seu amor por mim. Eu queria que você sacrificasse o seu filho por amor a mim. Olha o que é que Deus vem pedir. Eu queria que você sacrificasse o seu filho por amor a mim. Se fosse você, se fosse seu filho, o que é que essa passagem traz ao nosso coração? A gente fica pensando, meu Deus, que provação, que provação. Deus pediu o filho de Abraão, pediu Isaque. Lógico, Abraão ficou triste, ficou angustiado, ficou abatido. Mas Abraão, por fé, por confiança, foi levar o seu filho Isaque para ser sacrificado no monte. Lá na cidade de Moriá tinha um monte, aonde ele preparou, aonde ele foi com Isaque, subiu o monte, levou tudo aquilo que era preciso para o sacrifício, a faca, a lenha. E o próprio Isaque perguntou: pai, aonde é que está a vítima? Porque nessa época sacrificava o cordeiro como oferenda a Deus para pedir perdão dos nossos pecados, dos pecados. Era ofertado o cordeiro, um cabrito, um bode, um cordeiro. Era ofertado a Deus.
E o menino perguntava ao pai: onde está a vítima? E Abraão disse: Deus providenciará. E gente, olha a fé desse homem, olha a confiança desse homem em Deus. A fé desse homem é extraordinária. A fé desse homem nos faz compreender que quando a gente confia em Deus, mesmo passando por problemas, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tribulações, nós precisamos continuar confiando em Deus. Hoje nós vivemos muito fragilizados. Qualquer coisa nos tira de Deus. Não pode ser assim. Qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer problema, prejuízo, qualquer situação nos tira de Deus. Mas a gente precisa olhar para Abraão, saber que ele colocou toda a sua confiança em Deus. Deus pediu o seu próprio filho para ser sacrificado, em amor a Deus. E Abraão, no sofrimento, na dor, por ter que sacrificar o seu filho por Deus, mas mesmo assim obedeceu. Foi lá. E quando chegou o momento de sacrificar Isaac, ele levantou a faca para ali cortar. O anjo gritou: pode parar. Abraão, não faça nenhum mal ao seu filho. Deus encontrou em ti fidelidade, fé, confiança. Naquele momento apareceu um carneiro. Abraão tirou Isaac, colocou o carneiro no lugar de Isaac, sacrificou o carneiro. E depois daquele dia, Abraão chamou aquele lugar Javé-Iré. Sabe o que significa isso? Deus providenciará. Deus vai providenciar na sua vida. Deus vai providenciar nas situações mais difíceis da sua vida. Se você aprender a colocar toda a confiança em Deus. Toda. Colocar toda a confiança em Deus, o milagre vai acontecer. A providência de Deus vai acontecer. As bênçãos de Deus vai acontecer. Tudo acontece por meio da confiança, por meio da fé. Nós observamos na Escritura, na palavra de Deus, nós observamos que todos aqueles que chegaram próximo de Jesus, todos aqueles que buscaram em Jesus uma cura, que buscaram em Jesus uma libertação, todos eles alcançaram mediante a fé. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Certa vez Jesus estava pregando numa casa e pegaram um paralítico numa cama, numa maca. A multidão aonde Jesus estava dentro da casa era tão grande, e lá fora existia o paralítico e dois amigos dele. Como é que nós vamos fazer para levar o paralítico até Jesus? E eles tiveram a ideia de subir pelo telhado da casa, destelhar e descer o paralítico na cama lá amarrado, porque ele era paralítico das pernas, não caminhava. Mas você pense o sacrifício daqueles dois homens para levar até o telhado da casa e pelo telhado, por uma corda, descer lá o paralítico. Que cena! Quando aquele paralítico chegou diante de Jesus, ele disse: os teus pecados estão perdoados. E ali os fariseus, doutores da lei que estavam ali, começaram a criticar. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar o pecado, os pecados. Então Jesus olhou para aquele homem e disse, para os fariseus também falou o seguinte: é mais fácil dizer a esse homem: levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Naquele momento Jesus, pela fé, mais uma vez, pela fé, Jesus realiza o milagre. De quem era a fé? Dos dois homens que subiram com o paralítico, e do paralítico por confiar nos dois homens não derrubar ele, porque ele já não tinha as pernas, problema nas pernas, não caminhava. De repente aqueles dois homens derrubam a corda.
Aí ele podia quebrar o pescoço, morrer ali mesmo, podia quebrar um braço. Então, também a fé era do paralítico. Ele dizia: mas rapaz, esses cabos aqui estão doidos. Estão realmente acreditando que esse homem pode fazer algo por mim. Porque só quem faz isso, gente, é quem acredita. Você ia subir uma casa, você ia destelhar uma casa para ficar na frente, descer numa corda, para ficar na frente de alguém que não podia fazer nada por você? Sim ou não? Não. Quem é que vai atrás? Por alguém que não faz nada, por alguém que não resolvia. Então eles tinham a fé, eles tinham a confiança de que Jesus podia resolver os problemas. Porque eles tinham tanta confiança que fizeram isso. Desceram aquele paralítico pelo telhado da casa. E Jesus disse: para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre o céu e sobre a terra, levanta-te e anda, pega a tua cama e vai para casa. Diz que aquele paralítico botou a cama debaixo dos braços, saiu caminhando na frente de todo mundo. É fé. É fé. A Bíblia, a palavra, ela é contida de fé. Tudo aquilo que Jesus fez, os milagres que Jesus realizou, tudo é por meio da fé. Tudo é por meio da confiança. O que é fé? Confiança absoluta. Você acredita que você vai vencer, sim ou não? Você acredita que você vai superar todos os problemas da sua vida, todas as tempestades da sua vida, sim ou não? Então isso é um elemento muito importante. Porque não adianta vir aqui para o grupo de oração e já vir com o sentimento: eu não vou receber nada, não vai dar certo, a minha vida não presta, nada dá certo. Então se você já vem com essa carga pesada, talvez você não vai receber nada. Mas se você vem aqui hoje, vamos já adorar Jesus. Jesus vai já ser adorado. Mas se você vem aqui hoje dizendo: eu vou lá, eu vou buscar a minha graça, eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar a mudança da minha vida, pode ter certeza que você vai encontrar aqui a mudança da sua vida. Amém? Aqui você vai encontrar. Por que você vai encontrar? Porque Deus está aqui. Não é isso que nós acabávamos de cantar? Ele está aqui neste lugar. Filho, a diferença vai ser a fé. A diferença daqueles que conseguem vencer, daqueles que conseguem superar, vai ser aqueles que mais colocarem a sua confiança em Deus. Abraão podia estar ali chorando, poderia estar sofrendo porque ia sacrificar o seu filho com toda certeza. Mas Abraão tinha também toda a certeza que o Deus Todo-Poderoso poderia ressuscitar o seu filho. Poderia ressuscitar, poderia fazer qualquer coisa. Então é essa confiança, é essa fé que nós precisamos colocar em Deus. Quem está passando por sofrimento aqui, levanta o braço. Quem luta todos os dias, levanta os dois braços. Quem passa por provações, levanta os dois braços. E se achar que é pouco, ainda levanta a perna. Por quê? Porque essa é a vida do cristão. É ou não é? É. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha. E não adianta pensar diferente. Não pense que a vida é estar numa praia, numa sombra, uma água de coco do lado, um óculos escuro e olhando o vento passar, as ondas do mar. Sombra e água fresca. E isso é uma vez perdida. E às vezes quando vai lá ainda fica pensando nas contas. Eu estou aqui à força. Eu estou aqui, só pensando no boleto que vai se vencer segunda-feira. Eu estou aqui, talvez quando eu chegar em casa a conta de energia está cortada. Glória a Deus. Mas pelo menos a gente também tem que buscar esses momentos, sim ou não? Sim, somos filhos de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós lutamos todos os dias. Todos os dias precisamos matar um leão ou um elefante. Mas nós precisamos levantar, encarar a vida. A vida é dura para quem é mole. Diga para o irmão que está do seu lado: a vida é dura
para quem é mole. Diga para o irmão que está do outro lado: a vida é dura para quem é mole. Olhe, se for enfrentar com moleza, já era. Se for enfrentar com mimimi, já era. Diga para o irmão que está do seu lado: quer moleza? Vá comer ovo cozido. Só dessa forma. Moleza é comer ovo cozido, é ou não é? Tem coisa mais mole do que ovo? Agora vá comer carne de pescoço, carne de músculo. Banguelo não come. Tem que ter força, não é? Então a vida é assim, minha gente. A vida é essa batalha. Mas o bom de estarmos aqui nessa noite, num grupo de oração, o bom da vida é saber que eu não vou caminhar só. Também Deus não vai fazer por mim tudo. Deus vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha parte. Deus é assim. Quando aqueles que chegaram com enfermidade, cegueira, alguma doença, algum problema, sempre o que é que Deus exige de nós? A fé. Se você não se aproximar de Deus com fé, se não se aproximar de Deus com confiança, não vai dar. Porque Deus jamais vai fazer o 100%, vai fazer aquilo que é minha obrigação. Aquilo que tem que ser da minha parte, tem que ser a minha parte. E qual é a minha parte, missionário Nicolau? A sua parte é todas as vezes batalhar para estar na presença de Deus. É fácil estar aqui nessa noite? Não é. Quantos de vocês passaram por desafios? Quantos de vocês passaram por tribulações? Quantos de vocês pensaram em desistir? Quantos pensaram em ir para casa quando soube que não era mais a missa? É fácil? É não. Então a vida da gente é feita de escolhas. A vida da gente é feita de escolha. Se você não escolher, é um problema seu, mas um dia você vai colher aquilo que você escolheu ou não escolheu. Você pode plantar ou não plantar, mas um dia você vai colher de qualquer forma o que você plantou ou que deixou de plantar. A colheita é inevitável, o resultado lá na frente é inevitável, mas o que eu vou colher lá na frente? Aquilo que eu plantar hoje. O que você está escolhendo para a sua vida hoje? Em quem você está colocando a sua confiança hoje? Em que você está gastando o seu tempo da sua vida? Se você está gastando o tempo da sua vida em Deus, Deus vai chegar junto. Se você gasta o tempo da sua vida aonde não tem Deus, não está a presença de Deus, pode ter certeza, vai colher tempestade, vai colher problemas, vai colher. Então, tudo isso nós precisamos entender para se jogar nos braços de Deus e fazer a nossa escolha. Na luta, na dificuldade, no problema, carregando a cruz, mas em Deus eu vou perseverar. Mas em Deus eu vou continuar. Mas em Deus eu vou acreditar. Olhe, aquele que acreditar, aquele que abrir seu coração para acolher a palavra de Deus, para acolher Deus na sua vida, vai colher milagres. Vai colher milagres. Porque os milagres vêm na nossa vida através do sacrifício. Deus abençoa quem está passando por sacrifício e quem não o abandona. Deus gosta de gente que tem sangue no olho. A palavra de Deus diz o seguinte: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se ficar no meio, se ficar em cima do muro, eu provoco. Nós precisamos ser decididos. E isso é fé. A fé é tão simples, gente. A fé é uma decisão. A fé é uma escolha. A fé é realmente dizer assim: olha, está difícil. Vamos cortar a energia lá de casa. Está difícil para a feira. Está difícil isso, está difícil aquilo.
mais eu vou acreditar. Amém? Mais eu vou confiar. Amém? Deixa eu contar uma historinha de uma mulher que tem fé, de um homem que não tem fé. Certa vez um grande empresário muito rico da cidade, ele não acreditava em Deus. Ele acreditava no seu dinheiro. E ele tinha uma cliente que toda vida entrava no seu comércio, no seu mercantil. Ela sempre entrava glorificando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. E ele ficava irritado com aquela mulher, né? Porque aquela mulher era uma mulher fervorosa, uma mulher de fé. E de repente aquela mulher ficou desempregada, 3 filhos para criar. E ele ficou sabendo, deixou de comprar. Ela já não foi mais comprar, não tinha dinheiro para comprar no comércio dele. Mas aquela mulher não perdia a fé dela. Ela permanecia no grupo de oração toda quinta-feira aqui no Centro de Evangelização, na FAC. Mesmo passando por dificuldade, ia para a missa do Padre Monteiro lá no Romeirão. Aquela mulher não perdia a sua confiança e deixava aquele empresário que era ateu, que dizia que Deus não existia, que Deus não ligava. Ele resolveu pregar uma peça naquela mulher. De repente ele chamou os seus funcionários e disse assim: olha, faça uma feira bem grande, uma feira aí que dê para 6 meses, que eu vou mandar para aquela mulher. E os empregados ficaram tudo assim: mas esse cara é miserável, é pão duro, é um ateu, como é que ele vai fazer isso? Aí perguntaram qual era o objetivo que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: só para provar aquela mulher que Deus não é bom. E quando ela perguntar assim, quem foi que mandou essa feira? Vocês vão dizer: foi o Satanás, foi o cão dos infernos, foi o diabo. Diga desse jeito. E os funcionários já ficaram assim, tudo se tremendo, né? Rapaz, nós vamos levar a feira do cão dos infernos para a mulher. Mas ficaram tudo preocupados. Chegaram lá na casa da mulher, bateram na porta, chegaram lá com o carro, a feira grande que dava para 6 meses. Ela acolheu, e ela naquela alegria: louvado seja Deus, bendito, a mulher de fé, fervorosa. Oh meu Deus, que Deus bom. E os funcionários tudo colocando as coisas lá com medo e tudo, e ela não perguntava nada. Aí quando terminou, e ela não perguntava nada, só louvava. E eles terminaram o serviço, iam voltar para o comércio, e eles perguntaram: oh, minha senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou a feira, não? Eles com medo. Ela disse: meu filho, para quê? Porque quando Deus manda, até o Satanás obedece. Quando Deus manda, até o demônio obedece. Então, fé é isso. A gente não pode perder a confiança em Deus. Aquela mulher em nenhum momento deixou de louvar, nenhum momento ela deixou de agradecer, nenhum momento ela deixou de vir aqui para o grupo de oração na quinta-feira, na missa no Romeirão, nenhum momento. A gente não pode viver em Deus somente por aquilo que Ele nos dá, mas a nossa fé em Deus é por o que Ele é. O que Deus é na sua vida? O que Deus faz na sua vida? Deus é alguma coisa na sua vida? Deus representa alguma coisa na sua vida? Tem uma canção que diz assim: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Ele não é por aquilo que Ele faz, mas eu amo a Deus por aquilo que Ele é. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é tudo. E Deus nos prova. Está na Bíblia, Deus provou Jó, Deus provou Jesus. E comparando Deus com Abraão, Deus livrou Abraão de matar o seu filho, mas Deus não livrou Jesus. Jesus foi sacrificado, Jesus foi pregado na cruz. Olha para você ver o amor desse Deus. Então, gente, está difícil. Estamos vivendo numa crise, né? O que
se fala hoje é crise, crise, crise. Mas quanto mais crise, mais a gente deve buscar a Deus. Jamais desacreditar, jamais deixar de confiar. E essa história que eu contei é verídica. Sabe por que é verídica? Que eu escutei, foi padre Reginaldo Manzotti contando no programa de rádio dele. Eu apenas enfeitei um pouquinho, né, com o meu jeito de contar. Mas a essência da história é verídica. Essa pessoa depois escreveu lá para o programa dele. Desse dia eu estava escutando o programa dele e gravei aquilo. Meu Deus, a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a confiança, nós não podemos desanimar, mesmo quando tudo parece não dar, parece. Porque para o cristão, você é cristão sim ou não? Para o cristão é o seguinte, parece. Eu tenho que olhar para o elefante grande e dizer assim: você é uma formiga. O cristão é assim. Eu tenho que olhar para os meus problemas, pode ser o tamanho do elefante, mas eu tenho que dizer: é uma formiga que eu vou matar agora. Mas eu não posso ser aquele cristão que pega daquela formiguinha e transforma num elé. Inverte. Esses dias eu aprendi que na vida a gente precisa entender, é a história dos 10% e dos 90%. 10, 90. Ou seja, 10% é aquilo que acontece na nossa vida, são as coisas inevitáveis, os problemas, o prejuízo, né? Às vezes a gente está na vida, está andando no carro, o carro parou, pifou a bateria. Lá vai, não tinha dinheiro nem para botar a gasolina, agora eu vou botar a bateria. Não é assim? São os 10% que acontecem na nossa vida, são os prejuízos que são inevitáveis, são as situações difíceis, as situações de cruz. E os 90%, Nicolau, é a graça de Deus, é as bênçãos de Deus, é olhar que a possibilidade de dar certo é muito maior do que de dar errado. Você acredita nisso, sim ou não? Porque se você inverter, vai dar errado. Mas se você começar a pensar assim, a possibilidade de dar certo é 90%. A chance de dar certo é 90%. Eu tenho 90% para continuar a minha vida. Mesmo os problemas que vai acontecer. Eu perguntei, quem tem problema? Todo mundo levantou, foi 2 braços, e tem gente que levantou a perna. Mas o que você vai fazer com esse problema? O que você vai fazer com essa dificuldade financeira? O que você vai fazer com essa provação? O que você vai fazer, já que já aconteceu? Já que o problema é real? O que você vai fazer, filho? O que você vai fazer com o seu problema? O que você vai fazer com a sua dificuldade? Lá na sua família, no seu trabalho, na sua vida, no seu psicológico. Você que sofre de doenças psicológicas, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, o que você vai fazer? Os 10% está aí, já aconteceu. Mas Deus está colocando 90% de possibilidade de uma vida de graça, de uma vida de bênção para você. Você quer acreditar nos 90% ou quer ficar nos 10% do desânimo, da angústia, da tristeza, do medo? Lembra quando eu dizia que tudo é uma questão de escolha? Sempre vai ser uma questão de escolha. Sempre vai ser uma questão de escolha. Por isso, a palavra de Deus, ela diz assim: escolhe, pois, tua vida. Escolhe os 90%. Diga para o irmão que está do seu lado: cara, escolhe os 90%. Escolhe os 90%. Não dá atenção aos 10% dos problemas. Não potencializa os 10% do problema. Escolhe os 90%. Escolhe a graça. Escolhe as possibilidades que vai dar certo. Amém? E somente Deus, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece para que nós possamos acreditar nos 90%. Porque as coisas na nossa vida é tão do jeito que nós temos uma tendência
a se apegar ao que é negativo. Nós temos uma tendência a pensar negativo, a pensar que não vai dar certo. Nós temos uma tendência, por conta daquilo que se envolve muitas vezes ao nosso redor, nós temos uma tendência de pensar que eu não vou vencer essa depressão, que eu não vou vencer isso, que eu não vou vencer aquilo, que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. É preciso hoje inverter. É preciso hoje fazer como a mulher disse, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. É preciso acreditar. Você acredita que Deus te ama, sim ou não? Você acredita que Deus te ama, sim ou não? Olha o que eu estou dizendo. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Você acredita que Deus te ama, sim ou não? Diminuiu mais um pouquinho. Às vezes a gente pensa e até alimenta que Deus não nos ama. E é aonde está o problema? Aí. Quando eu penso que Ele não é Pai, que Ele não é amor e que Ele não é misericórdia. Mas se eu tenho a certeza de que Ele é Pai, de que Ele é amor, de que Ele é misericórdia, é só uma questão de tempo. É só uma questão de paciência. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: paciência. Paciência. Vai passar. Vai passar. Amém? E por que não passa logo, missionário? E por que não passa logo? Porque é no sofrimento que Deus nos ensina. É no sofrimento que Deus nos santifica. É no sofrimento que nós se tornamos homens e mulheres de fé. Para se ter fé tem que ser provado. Só se tem fé quem é provado. Quem passa por provações. Como é que eu vou dizer se tem fé se eu nunca fui provado? Então, por isso que tem que ter a paciência. Buscar a Deus. Rezar, orar, adorar. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.